há um erro entre os darwinistas de dizer, olha, nós temos o cachorro, né? Ele era o antigo lobo, ou nós temos as galinhas ou os porcos. A domesticação de animais não é prova da evolução dos mesmos. A domesticação de uma espécie não gera uma espécie nova. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Salve Maria Imaculada! Hoje eu venho dar continuidade à leitura deste livro aqui, na verdade um review sobre este livro chamado Cosmos e Transcendência do professor Vaughan Smith, Rompendo a Barreira da Crença Cientificista. Tá? É este livro aqui, que inclusive está na nossa livraria, que você pode clicar no link aqui embaixo para adquirir essa obra. E por que você tem que adquirir essa obra? Para que a gente não caia em algumas falácias de certas ideologias que se dizem científicas. Então hoje nós vamos tratar do darwinismo. Muito bem, se vocês ainda não viram outro vídeo, clique aqui no link, no card, para que você possa entender o que eu estou falando. Vamos fazer um pequeno review, né, rememorar o que eu disse anteriormente. Nós estávamos falando de Descartes e a bifurcação cartesiana, também conhecido como Weltanschauung, né, um termo em alemão que eu não sei falar direito, mas é bifurcação cartesiana. Ou seja, o que eu estou vendo não é o que eu estou pensando e vice-versa. Resumidamente, tá pessoal? Isso é bem resumidamente, tá? Porque é importante que você leia essa obra para entender de forma mais acentuada ainda mais. Então, devido a isso, nós temos o nascimento do cartesianismo e depois o mecanicismo newtoniano. O que acontece no mecanicismo newtoniano? Relembrando, ele prevê coisas, ou seja, com Newton você tem leis universais, matematizáveis e a interação entre os fenômenos da natureza, certo? Uma relação entre os fenômenos da natureza. Então você descreve esses fenômenos e ali nasce a fenomenologia. Você está descrevendo o fenômeno, você não sabe o que é a coisa, o ente, você não sabe o que é, mas você descreve ele. Muito bem. Partindo disso, nós temos a ideia de que nós podemos descrever ou prever, além de descrever, nós podemos prever o que vai acontecer. Por exemplo, esse exemplo da parábola, né, é muito importante porque ela expressa bem o mecanicismo. Nós podemos prever aonde vai ser a sua queda. Tá aqui o desenho, por exemplo, é uma esfera subindo e depois descendo. Então nós podemos descobrir a sua velocidade inicial, nós podemos descobrir qual é a distância aonde ela vai cair, qual é a força inicial para que ela altere esse movimento que nós precisamos a determinada altura, qual o ângulo, ou seja, além de descrever, nós podemos prever. Então há uma previsão do fenômeno, o que não acontece no darwinismo. O darwinismo é uma hipótese, pessoalmente falando, na minha opinião agora, ela é pior do que uma hipótese ainda, porque é uma especulação, tá? O certo é que ela fosse uma especulação científica, de que há uma transformação dos organismos, ou seja, nós temos um organismo A, devido a uma seleção natural, ele aconteceu algum processo chamado forçante, que nós não conhecemos, e ele alterou, houve uma especiação, ele mudou de A para B, ou seja, o darwinismo ele prevê um transformismo. Então, em termos ontológicos, isso é muito complicado, porque o organismo A se torna o organismo B, ou seja, houve uma transformação. E para que isso ocorra, não sei se vocês lembram no vídeo anterior que eu falei de tempo infinito. Se eu não falei, estou falando agora, não lembro. Mas de tempo infinito, ou deep time, ou tempo profundo também. O que isso significa? Significa que o universo se originou há milhões de anos atrás. Significa que a variação genética das espécies foi há milhões de anos atrás, um tempo muito infinito, uma variabilidade quase que infinita para chegar até as espécies que nós temos hoje. Isso é um grande problema, porque o mecanicismo da teoria do Big Bang, também da teoria do sistema solar, também do darwinismo, todos eles preveem um tempo muito grande para que tudo ocorra, tá? E outra coisa que é interessante, no darwinismo, ele, entre aspas, prova o que foram nossos antepassados, né? Prova, entre aspas.
No entanto, ele não determina, ele não consegue provar quais serão as próximas espécies. Então, é apenas uma especulação. Porque se fosse algo cartesiano, se fosse algo mecanicista, ele teria que determinar quais serão as próximas espécies. Então, tudo se baseia em uma especulação. Tá? Então, isso é algo muito interessante, que se o darwinismo de fato fosse real, nós teríamos que ter camadas fósseis, e essas camadas fósseis intermediários quase que infinitos, para chegar numa espécie complexa como o ser humano, por exemplo. Então, se tivéssemos uma origem comum com uma determinada espécie simiesca, nós teríamos que ter vários intermediários, vários. Mas para que isso ocorra, esses vários intermediários teriam que ter um tempo muito grande, muito infinito, né? Um tempo infinito e muito grande são diferentes, mas um tempo muito grande para que isso ocorra. E nesse livro, o professor Vaughan Smith fala o seguinte, que o fóssil é o único meio de observação direta da macroevolução. Então nós não temos uma comprovação empírica da macroevolução. Nós apenas observamos fósseis e deduzimos, especulamos através deles. A hipótese transformista não é diretamente verificável em termos de descobertas paleontológicas. Por quê? Você vai dizer assim, nós temos o registro fóssil? Sim, mas mesmo o registro fóssil ele é impreciso. Há muitos registros, a gente especula, a gente não, né? Eu não, mas especula-se que através do registro fóssil a gente tem aqueles segmentos, aquelas escalas intermediárias de animais, mas isso é apenas uma especulação, a gente não sabe se foi daquela forma mesmo. E o que nós temos, na verdade, é um aparecimento súbito de organismos e não gradual. Então aparece às vezes no registro fóssil não de forma gradual os animais, mas pelo contrário, aparece algo que aconteceu de forma súbita. Isso é muito interessante. E esses organismos de forma súbita que apareceram no registro fóssil, apareceram várias teorias muito absurdas, conhecida como evolução rápida. O aramorfose, a evolução clandestina, a evolução explosiva, a evolução intensa e o tactelo. São várias hipóteses dentro da hipótese que nunca foram provadas. Então também tem essa questão. Então dentro dela nós temos a anatomia comparativa. Então nós comparamos, o que é anatomia comparativa? Nós estamos comparando o organismo humano, por exemplo, com o organismo de um símio. Nós temos uma certa comparação. Então a gente tem uma hipótese de que o símio nos deu origem porque nós temos uma anatomia próxima. Olha a bizarrice. Ok, então a doutrina darwinista da evolução é praticamente vazia de conteúdo preditivo. Como eu já falei, não há predição. Eu não sei o que vai acontecer com os animais, por exemplo, no darwinismo, com uma ave, por exemplo, com uma galinha, por exemplo, com um porco ou um elefante. Eu não sei qual vai ser a próxima espécie, entendeu? Nem de forma especulativa dá para saber. Então, claro, ela não é determinística, nos termos da própria ciência que vem de Newton, por exemplo. E aí, aí surgem outras hipóteses, que é a teoria da recapitulação. Por exemplo, no organismo do bebê, né, no feto, quando ele se desenvolve, ele tem aparentemente várias etapas da evolução, como alguns costumam dizer, olha, nós temos o feto aqui e ele tem várias etapas. Aqui é a etapa onde ele tem uma aparência de anfíbio, uma aparência de um réptil e assim vai. Mas o que é interessante é que no final do óvulo, ele sempre vai ser um ser humano. Então, o engraçado é que tem uma finalização no óvulo. Sempre vai ser um ser humano. Então, uma mulher grávida sempre vai ter origem um filho humano. Não vai sair um símio. Da mesma forma, um símio nunca vai nascer um peixe. Sempre vai ser um símio. Nunca vai ser o animal intermediário. Então, por hipótese, qual seria a forma dos animais finais? O que nós temos hoje ou vai ser outra coisa? Então, por hipótese, se fosse correto isso, nós teríamos, por exemplo, uma mulher poderia ter um filho que é de outra espécie, ou uma espécie intermediária. O que isso não acontece? Nunca aconteceu. Os animais parecem que têm uma certa... e conserva
a sua genética. Isso é muito interessante porque muitos usam do argumento da mutação genética. Olha, aconteceu uma mutação. No entanto, a mutação nunca é benéfica para o organismo, e sim prejudicial. Então, dentro da própria ideia de microevolução, é muito estranho o conceito de mutação genética, porque a mutação genética não é bem-vinda dentro de um organismo, mesmo de um micro-organismo como uma célula, por exemplo. Os tumores, que são mutações, nunca são bem-vindos, eles são prejudiciais para os organismos. E nasce uma outra teoria chamada teoria dos órgãos vestigiais, ou seja, que nós teríamos órgãos dentro de nós que eles não teriam utilidade, e eles são, na verdade, resultado da evolução, e por isso nós deixamos de utilizar um certo utilitarismo, certo? Desses organismos. No entanto, quando se descobre a utilidade dele, perde-se a teoria dos órgãos vestigiais. Há um erro entre os darwinistas de dizer, olha, nós temos o cachorro, né? Ele era o antigo lobo, ou nós temos as galinhas ou os porcos. A domesticação de animais não é prova da evolução dos mesmos. A domesticação de uma espécie não gera uma espécie nova. Como aqui diz, a reprodução doméstica não prova evolução, e sim a domesticação de animais. Então isso não é prova da evolução também. E outra coisa que é muito interessante, que muitos dizem que apenas nós mudamos o DNA, certo? Nós podemos alterar o organismo. Isso é um tanto quanto estranho. Porque nós temos organismos como este milho aqui. Este milho é um organismo geneticamente modificado, que aparece com essa tarja aqui de transgênico. Quando nós vamos no supermercado, nós olhamos essa tarja e essa tarja significa transgenia. No entanto, ele não altera a forma de milho. Ele altera alguns acidentes do milho. O que são esses acidentes? A reprodução, a durabilidade, a quanto que ele consegue aguentar das pragas. Então, tu não precisa usar veneno, por exemplo, o famoso defensor agrícola. Então, o que acontece? Tu vê claramente que mesmo num organismo geneticamente modificado, o ser do organismo não se altera, o ser não mudou. O que nós temos é uma mudança que nós queremos, nós não, mas quem plantou quem mudou geneticamente, é apenas mudanças acidentais e não substanciais do ser. E o professor Von Smith, ele fala uma coisa que é interessante. Muitos cristãos, cientistas, acreditando na teoria da evolução, se ela é correta, usam-se de uma teoria chamada design inteligente, ou também biologos. São duas teorias em contraposição. E que, na verdade, o professor Von Smith ele fala de algo interessante, que é o seguinte: muitos ateus e céticos falam que o design inteligente, assim como o biologos, eles são respostas do Deus de lacunas. Essa ideia do Deus de lacuna, como eu falei já no outro vídeo, ela é uma ideia que vem dos ateus. Por quê? Porque como não há Deus, eles dizem que qualquer descoberta, qualquer problema que a ciência não resolveu ainda, os cristãos colocam Deus no meio. Ou seja, quando você tem uma lacuna, você coloca Deus para explicar essa lacuna. No entanto, o professor Von Smith fala algo interessante, que há espécies que não tem cruzamento entre espécies, não nasce nada. Ou se tem um hibridismo, por exemplo, o tigre com o leão, ou ainda a mula ou o jumento, não me lembro mais aqui, são espécies híbridas que elas não têm durabilidade na natureza, como o ligre, por exemplo. Então o que ele está dizendo? Que a hipótese dele é muito interessante, que existe a primeira geração, ou a geração primária, é uma geração verticalizada, ou seja, são os primeiros organismos vivos feitos por Deus. E a segunda geração, ou geração horizontal, é um processo natural. A seleção natural não é uma seleção natural, ou casuística, ninguém sabe quem que selecionou, mas alguém selecionou. Então, para ter uma seleção, tem que ter um agente que seleciona. Agora, o ateu ou darwinista, né, que estão ligados para... Tem muitos ateus que têm esse pensamento darwinista, né? Tem que lembrar, o ateu tem que lembrar que nem tudo é feito de darwinismo. Pode ser outra hipótese biológica, não precisa ser o darwinismo, mas eles têm uma fixação por Darwin. Darwin, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Darwin, origem das espécies, é o deus dos ateus. Tá aqui, ó. Aqui o novo profeta, o profeta do Gênesis ateístico. Tá aqui, ó. Eu já li isso aqui, já fui ateu. Então veja bem. Ele pode estar certo, como pode estar errado, mas é dentro da ciência biológica que isso tem que ser provado. E ele coloca uma coisa interessante,
que esses primeiros organismos, é evidente que eles não evoluíram, eles são os primeiros animais. E que o processo de seleção natural não evolui um organismo, mas adapta ele. Essa é a hipótese do professor Vogel-Smith. Então, a geração vertical, então aqui ó, geração vertical, a seta aqui para baixo, ele aponta os animais que vão ser criados. E aqui a geração secundária ou horizontal, seta aqui na horizontal, significa que esses animais, de forma arbitrária, própria, não evoluem, mas eles se adaptam ao ambiente. Ele não muda o seu ser, apenas altera algumas características. Por exemplo, quando nós domesticamos os animais, ele não altera o seu ser, ele apenas se adapta à domesticação. É algo muito interessante que vai estar linkado no vídeo aqui embaixo, uma aula que o professor Noguet deu no Centro Dom Bosco, que é muito importante, que ele traz uma piada que é muito engraçado. É mais fácil que o macaco, ou os símios, né, não é o macaco em si, a gente tem que ser honesto com a descrição darwinista, que é um símio em comum com com o macaco e o homem. E o professor Noguet, claro, ele fala com uma piada, mas olha como essa piada tem quase que um fundo de verdade, eu acredito, uma opinião minha. Que, na verdade, não foi o símio que deu origem ao homem, mas que o símio é uma espécie degradada de homem, que o homem deu origem a todas as espécies. E olha como isso é fundamental, porque se você olhar o DNA de um símio e de um homem, de nós, eles são muito parecidos, mas ontologicamente a discrepância entre um símio e um ser humano é enorme. Nenhum símio conseguiu criar nenhuma civilização, nenhum símio conseguiu criar cultura, nada, não tem nada. Nenhuma outra espécie no planeta conseguiu ser o que nós somos. Então é muito mais fácil, numa piada jocosa, diz o professor Noguet, que os homens, uma geração degradada de homens, tenha gerado esses símios. Olha como isso é importante e engraçado que o professor Vogel-Smith leva em consideração isso, que as espécies mais primitivas descendem, afinal, do homem. E o darwinismo como um quadro invertido. Ou seja, nós estamos olhando o processo ao contrário. Então, o homem degradado seria esse símio. É uma hipótese muito... Eu não tinha pensado, eu achei engraçada quando eu vi essa aula do professor Noguet. No entanto, o professor Vogel-Smith, nesse livro, ele traz essa hipótese. E é muito interessante porque se você olhar para o homem, você vê como uma espécie final. No entanto, quando você olha para o homem e depois para os animais, parece que há uma corrupção da espécie. Isso é muito interessante. Eu não sei se alguns outros cientistas já falaram sobre o tema, mas, claro, é importante que vocês vejam esse vídeo do professor Noguet, que vai estar aqui embaixo. Então, pessoal, esse é o segundo vídeo deste livro aqui. E no próximo eu vou tratar sobre o psicologismo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Muitos vão ter críticas aqui embaixo, não sei o que. Se acalme, gente. É só um review de um livro, a minha opinião e o que o professor Vogel-Smith fala. Você pode não concordar, normal, mas nós precisamos estar abertos ao espírito da verdade e não presos a hipóteses e teorias, etc. A ciência não é um peso, não é a doutrina. A ciência não é doutrinária, a ciência é uma dúvida, você duvida das teorias vigentes. Então a gente tem que usar esse espírito especulativo contra as teorias vigentes atualmente, quebrar um pouco do establishment científico. Muito obrigado pela atenção de vocês. Salve Maria!